conforme vocês estão vendo em algum lugar aqui do nosso vídeo, o nosso tema de hoje é carreira. E nós vamos falar sobre reinventar a carreira agora que nós estamos vivendo este novo normal. E por que nós vamos falar de carreira? Porque nada é tão importante na vida do ser humano como a carreira. Lembrando que a carreira é que faz com que você possa ter todo um diferencial de qualidade de vida, não somente pensando em você, mas também pensando na sua família. Ou seja, pensar a carreira é muito importante. E não só pensar. Claro, precisamos planejar. Se você não planeja, você não chega a lugar nenhum. Por isso a importância de planejar. Mas é claro que muitas mudanças que já estavam ocorrendo, mas num patamar muito mais lento, como a história caminha lentamente, com tudo o que aconteceu agora, com toda essa pandemia, aquilo que estava a curtos passos teve uma transformação, sofreu uma transformação a longos passos. E a minha pergunta para você é: você está preparado para essa mudança que está acontecendo? Ou simplesmente você se adaptou a este novo normal e acredita que as coisas logo voltarão a ser como era antes? Se a sua resposta for eu acredito que as coisas retornarão a ser como era antes, eu sinto muito, mas eu tenho que discordar de você. E por que eu tenho que discordar? Porque não voltará. Não voltará. Como que nós vivíamos, né? Simples. Nós estávamos numa reconciliação vagarosamente da indústria 5.0. O que é a indústria 5.0? Nós vínhamos com a inserção, né, das máquinas em substituição ao homem. Então, o que estava acontecendo muito lentamente era essa reconciliação entre o homem, o profissional e as máquinas. E isso seguia um percurso da história que as coisas estavam acontecendo. Só que de repente, tudo muda. De um dia para o outro, nós deixamos o ambiente da empresa e passamos a trabalhar home office. Ah, mas o que mudou com isso? Tudo mudou. Passamos aqueles passos curtos que nós estávamos nessa transformação, rapidamente passaram a acontecer na realidade a longos passos. As indústrias, as empresas, as organizações, elas se viram obrigadas a mudarem muito mais rapidamente, a substituir, na verdade, o ser humano por máquinas, porque elas precisavam continuar funcionando. E na maioria, como aconteceu das vezes, o ser humano não estava mais disponível lá no seu ambiente de trabalho. Claro que aquilo que foi possível substituir pelo home office foi substituído, que já é uma mudança drástica e nós temos que pensar o quanto isso impacta na nossa carreira. Mas muitas coisas não conseguiram ser substituídas. Então, no chão de fábrica, né, na linha de produção, na maioria das vezes, aquilo que foi possível teve essa substituição. E lembrando que nós vivemos, pelo menos nós passamos muito rapidamente da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0, que é se adaptar a essa nova realidade. E é aí que entra você, que entra eu, né? Nós fazemos parte, nós precisamos nos adaptar. Aquele mundo profissional anterior, rapidamente ele sofreu uma grande mudança, uma grande alteração.
E nós precisamos estar cientes deste acontecido e nos prepararmos para o futuro. Mas como assim nos prepararmos para o futuro? De repente, a minha profissão ela poderá deixar de existir muito mais rapidamente do que eu acreditava. Então pode ser que nesse exato momento eu estou sendo substituído por uma máquina sem eu saber. E nessa substituição, vou só dar um exemplo aqui. Poderia passar o dia todo falando de um exemplo. Vocês acompanharam pelas redes de notícias uma determinada universidade que fez a substituição dos seus professores, né, no seu ensino à distância, fez a substituição dos seus professores por máquinas utilizando a inteligência artificial. Isso é uma mudança drástica. Se o professor ele não está preparado para agora entrar nesse mundo virtual e ter um diferencial perante os demais, ele vai estar sim desempregado. Eu não estou dizendo que o professor ele deixa de existir, mas aquele professor tradicional que pega o giz, que vai para a sala de aula e que escreve numa lousa negra, esse tradicional ele já estava deixando de existir. Esse profissional ele já estava precisando se reinventar e com esta situação ele precisou se reinventar totalmente. O giz, a lousa negra, foi substituído pelo computador, pelo seu celular. Ele não tinha mais aquelas ferramentas das quais ele estava acostumado. É dessa mudança que eu estou falando. É dessa mudança que nós temos que repensar. Bem, mas então, todo esse sistema inteligente que já estava, ele estava sendo inserido, né? Claro que em países de primeiro mundo, em países muito mais desenvolvidos que o nosso, isso já se encontra em grande escala. A quantidade inserida no meio produtivo é bem maior do que em nosso país. Mas nós também estamos nessa mudança. Então esses sistemas inteligentes, ele não é o nosso inimigo, não são os nossos inimigos. Hoje, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se nós que estamos passando por isso não enxergarmos a mudança que está acontecendo, não é os outros que vão enxergar. Então, quantas empresas, quantos prestadores de serviços, como os restaurantes, eles se adequaram a essa nova realidade. Muitos que não tinham o serviço delivery, eles passaram a fazer uso e perceberam que funciona muito bem, que não precisa ter uma estrutura gigantesca, um custo gigantesco, com um monte de profissionais contratados para se ter um negócio, para se ter um restaurante. Então, precisamos nos reinventar. Não significa que algumas destas profissões que existiam, que deixarão de existir, não significa que outras não serão necessárias. Para cada uma que fecha, 2 ou 3 novas se abrem. E é aí que entra o nosso pensamento de mudança, de adaptação, de planejamento, de preparação, de capacitação para essa nova função.
Eu não posso esperar ficar desempregado para reciclar-me para o mercado de trabalho. Isso já tem que estar sendo feito agora, nesse exato momento. Eu tenho que constantemente estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Trabalhe como se hoje fosse o seu último dia. Pensando dessa maneira, você sempre vai estar se reciclando. E se um dia você ficar desempregado, você sim vai conseguir rapidamente, novamente, entrar no mercado de trabalho, arrumar uma vaga, ser contratado. E aí, quando nós pensamos nessa mudança, nessa readequação, né? Já que nós estamos falando de reinvenção, eu não posso deixar de falar sobre a necessidade que nós temos de mudar o nosso mindset. Mas o que é essa mudança do nosso mindset? É olhar as coisas de forma diferente. Mas não é só olhar, é encarar. Muitas pessoas estão encarando isso que está acontecendo agora de maneira negativa, como se fosse o fim. Já outras pessoas estão encarando como oportunidades. E essa mudança que eu estou querendo falar são oportunidades que estão se abrindo. São oportunidades que estão surgindo. E como eu estou? Eu mudei a minha maneira de pensar na mesma velocidade que esta mudança está causando em todos os processos de produção das organizações. E eu tenho que lembrar que essa mudança é mundial. Não é minha, não é sua, é nossa, é do mundo. Então, precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Quando nós falamos dessa mudança, nós já vínhamos de uma mudança das nossas hard skills valorizadas há décadas e já estávamos, passando por essa valorização das soft skills, das competências comportamentais em detrimento das competências técnicas. Não que as técnicas não são importantes, mas as competências técnicas é muito fácil você mudar no seu colaborador. Você faz um treinamento a curto prazo e você muda as hard skills. Já as soft skills, por mais treinamento, por mais desenvolvimento que você faça, mesmo assim ainda é difícil você, empresa, conseguir mudar no seu colaborador. Por isso que hoje a empresa, no processo de seleção, ela já tenta identificar se você tem as soft skills necessárias para o cargo e se você tem uma facilidade de mudança dessas competências comportamentais. Então hoje esse novo normal ao qual tanto se fala, e quando nós pensamos na nossa carreira, a palavra que não pode ficar do lado do seu hábito hoje é a reinvenção. Nós precisamos nos reinventar para mantermos-nos competitivos nesse mercado que nós temos hoje. E as competências comportamentais, elas serão, como nunca, valorizadas ainda mais. Se você não tinha parado para pensar
sobre a sua carreira, pense. Se você tem o seu plano de carreira estabelecido, verifique novamente as suas metas. Verifique novamente o seu objetivo, seja a curto ou longo prazo. E verifique, analise se ele se mantém o mesmo para um novo normal, para esse novo mundo que nós vamos viver pós-pandemia. E se você não tem um plano de carreira, corra, faça, planeje, coloque no papel. É impossível você ter um futuro profissional se você não tem um plano de carreira. Então, é necessário, é o mínimo, se ter um plano. Sem plano, você não chega a lugar nenhum. Tire um momento, faça uma reflexão de onde você está e onde você quer chegar. E a partir dessa reflexão, faça uma análise do mercado, das mudanças que estão ocorrendo e das mudanças que ocorrerão muito mais. Várias empresas já deixou claro que muitos dos seus serviços que eram feitos internos, no seu ambiente físico, não voltarão mais. Que serão feitos a partir de agora no home office. E é claro que isso impacta você, vai impactar a todos nós. Seja resiliente. Que tudo isso que esteja acontecendo seja para que nós possamos aprender a nos reinventar e conhecer a nós mesmos e percebermos que sim, eu consigo, eu posso, eu tenho condições de mudar. Eu já estou me adaptando a essa nova realidade. E você? Como que você está? Reflita. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.